Nunca vou esquecer a primeira vez que usei o Tinder. Foi em 2015, durante as férias de inverno, quando todos estavam de volta para casa da faculdade. Pensei que já não tinha namorada e não tinha muita coisa para fazer, por que não experimentar o aplicativo de que todo mundo estava falando. Era por volta das 8 ou 9 horas da noite de uma quinta-feira, que era o horário de pico em termos de atividade no aplicativo. Baixei o aplicativo no meu celular e era hora de criar o meu perfil. Passei bons 10 minutos navegando pelos álbuns de fotos e encontrei 4 fotos mais ou menos de mim que achei que chamaria a atenção das pessoas. Eu não tinha muita experiência com toda a coisa do perfil engraçado e perspicaz. Pelo visto, os caras supostamente faziam, então escrevi algumas coisas sobre mim, como o fato de ter 1,83 m de altura, gostar de futebol e adorar sair com a família. Deslizei para a direita, apenas para ver quantas pessoas dariam match comigo. Passei pelas 100 curtidas disponíveis, mais rápido do que esperava, e não consegui um único match. Minha autoestima estava completamente abalada. Sempre me achei um cara de beleza padrão, então não entendia como ninguém poderia ter dado match. Depois de esperar uma eternidade por alguma notificação na tela, estava pensando em excluir o aplicativo para poupar minha autoestima, mas finalmente apareceu uma notificação junto com a mensagem: "Parabéns, você tem um novo match". Apareceu na tela. Eu, super animado, voltei para o aplicativo e vi que tinha feito match com a garota mais linda que já vi no aplicativo. Ela também tinha 4 fotos. Ela tinha 20 anos, assim como eu. Mandei a ela um simples oi com um emotion. 10 segundos depois, ela respondeu: "Oi, tudo bem?". Levei um minuto para pensar em algo inteligente para dizer. Acabei escrevendo algo bobo. Ela respondeu muito rápido novamente, desta vez dizendo quais eram meus hobbies. Eu estava digitando minha resposta quando ela enviou outra mensagem dizendo: "O que você está fazendo esta noite?". Neste ponto, eu estava empolgado e achei que o aplicativo era mais fácil do que eu pensava. Respondi rapidamente dizendo que estava apenas assistindo um filme chamado Hack e perguntei a ela se ela conhecia. Ela respondeu: "Sério? Eu também gosto desse filme. Já assisti a todos. Você deveria vir aqui e assistirmos juntos". Eu disse que estava afim e pedi o número dela. Ela me deu rapidamente e eu esperei um minuto antes de enviar uma mensagem, só para não parecer desesperado. Quando mandei a mensagem, apareceu como uma mensagem de texto, indicando que a pessoa não estava usando o aplicativo iMessage. Eu disse oi mais uma vez. Ela respondeu: "Oi, vem agora", e depois toca a campainha. O endereço ficava a cerca de 8 km da minha casa, ou 10 minutos, o que não era ruim. Eu disse a ela que estava a caminho, antes de sair. Disse a minha mãe que estava saindo e parti. O endereço ficava em uma parte mais tranquila da cidade, não necessariamente um tipo agradável de tranquilidade. Pareceu um sinal vermelho quando notei 2 carros na garagem. Mandei uma mensagem a ela dizendo que eu estava lá, e ela respondeu: "Vai para os fundos. A porta da frente faz barulho". Respondi: "Seus pais estão em casa?", ou algo assim. Saí do carro e caminhei lentamente ao redor da casa. Percebendo que não havia cerca separando o quintal da frente e o quintal de trás, havia uma janela ao lado da casa, e ao passar por ela, percebi que havia uma abertura nas persianas. Alguém estava segurando. Mas assim que percebi, as persianas voltaram ao lugar. Mandei outra mensagem a ela dizendo: "Você estava na janela?", e novamente não respondeu. Isso estava começando a ficar um pouco assustador. Continuei andando lentamente até o quintal, pensando que podia ouvir sons vindos dali. Por exemplo, o som breve de uma cadeira de jardim arrastando. Eu estava tão nervoso para virar a esquina do quintal e congelei na beira do muro de tijolos. Muito gradualmente, virei a cabeça para ver se havia alguém no quintal. Pelo que pude perceber, não havia ninguém lá. Então caminhei até a porta dos fundos. Era uma porta muito antiga, então eu consegui ver parcialmente para dentro da casa. Outra coisa que percebi naquele momento, que uma única luz estava acesa na casa. Então pensei: vou mandar uma última mensagem para ela. Se ela não responder, eu estou fora daqui. Peguei meu celular e mandei uma mensagem dizendo: "Estou na porta dos fundos. Onde você está?". Ela respondeu em 10 segundos dizendo: "Entre". Não me senti à vontade para entrar naquela casa. Decidi ligar para ela pela primeira vez, mas depois de discar o número, a tela mostrou chamada de áudio. TextNow é um daqueles aplicativos de iPhone que permitia usar um número de telefone falso para chamadas e mensagens.
Isso significava que, o tempo todo, a pessoa estava usando um número de telefone falso. No entanto, a parte mais perturbadora disso foi quando ouvi o som de um toque de telefone vindo bem atrás da porta, como se alguém estivesse encostado na parede e se escondendo. E agora, ao olhar mais de perto para dentro da casa, eu consegui ver o brilho de uma tela de celular bem ao lado da porta, o que confirmou que alguém estava se escondendo ali. Eu não corri, tentei chamar o mínimo de atenção possível, simplesmente andando de volta ao redor da casa na direção oposta de onde vim, para evitar ser visto através da porta. Quando estive fora do alcance de visão possível, corri o mais rápido possível para o meu carro e dirigi para casa. Não verifiquei minhas mensagens de texto até chegar em casa. Tinha 15 mensagens, sendo que cerca de 12 delas perguntavam onde eu tinha ido. As últimas 3 mensagens eram mais perturbadoras. A primeira das 3 dizia: "Na verdade, não sou uma garota de 20 anos, mas tenho certeza de que você já percebeu isso." A próxima dizia: "Nenhuma lei foi quebrada, boa sorte." E a última mensagem era: "Eu sei exatamente como você é e tenho seu número." Bloqueei esse número falso, fui ao Tinder para denunciar e desfazer a combinação, mas essa pessoa já havia feito isso. Toda essa situação parecia algo saído de um pesadelo, mas felizmente nunca recebi chamadas ou mensagens de alguém suspeito e consegui esquecer isso rapidamente. Eu estava no Tinder alguns meses atrás, quando estava entediado. Não estava procurando nada em particular. Definitivamente não era um relacionamento, apenas por diversão e ter conversas sem sentido. E quem sabe, talvez eu tivesse sorte, mas isso não aconteceu naquela noite. Foi o oposto de sorte. Eu enviei cantadas bobas para algumas que achei atraentes. No entanto, havia uma garota que enviou a primeira mensagem. O nome dela era Michelle. Ela era loira e tinha 23 anos, quase inacreditavelmente atraente. Então o fato dela ter começado a conversar foi bastante cativante. Eu estava um pouco embriagado. As coisas estavam indo tão bem que decidi ser ousado e tornei a conversa sexual. Isso também correu bem. Então, eu fui mais longe, pegando o número dela e mandando mensagem para tentar marcar algo naquela mesma noite. Para minha surpresa e alegria, ela pareceu muito disposta, mas queria se encontrar em algum lugar e conversar antes de ir para a casa dela. Eu concordei com isso. Ela parecia estar no controle, marcando a hora e o local para o encontro. Ela disse que queria me encontrar em um pequeno parque perto da casa dela, primeiro às 11 horas da noite. Foi um pouco estranho, mas eu topei. Eu literalmente contei os minutos até por volta das 10h45, quando decidi que era hora de sair. Antes de sair, enviei uma rápida mensagem de confirmação, e ela respondeu que ainda estava disposta a me encontrar. A viagem até o pequeno parque residencial durou cerca de 10 minutos, então cheguei um pouco mais cedo. Caminhei até o conjunto de balanços, o exato local onde ela queria me encontrar. Então não queria que ela soubesse que eu estava adiantado, porque pensei que poderia parecer desesperado ou ansioso. Então, esperei até exatamente às 11h02 para enviar uma mensagem dizendo que estava lá. Foi a partir desse momento que ela parou de responder. Às 11h05, eu estava lá esperando, sem resposta. No começo, pensei que ela estava dirigindo e não podia verificar o telefone. Mas à medida que os minutos passavam, essa ideia tornou-se menos realista. E a ideia de que ela havia desistido tornou-se mais realista. A área do parque de diversões estava cercada por árvores. Na verdade, todo o parque era muito arborizado e, como era uma noite de semana, ninguém estava por perto. Honestamente, era meio assustador estar sozinho naquele parque. A única razão pela qual eu conseguia ver alguma coisa era por causa de uma luz num poste que estava quase queimando, enquanto na outra direção, além de algumas árvores, havia a rua do bairro. Eu estava sentado no balanço, indo e voltando devido ao tédio e à decepção, quando parei e consegui ouvir um som vindo de um pequeno banheiro. Parecia um som típico que você esperaria ouvir de dentro de um banheiro, como alguém pressionando o botão da descarga, ou algo assim, o que significava que alguém poderia estar lá. Isso não seria uma coisa completamente estranha, afinal, era um parque público, só que eu achava que eles trancariam o banheiro a essa hora. E quem mais estaria realmente neste pequeno parque, às 11h15 da noite na semana? De repente, senti a vibração no meu bolso. Fiquei animado e peguei o telefone para ler a nova mensagem de Michelle. O texto dizia exatamente o seguinte: "Ei, acabei de chegar, vem para o banheiro. Tenho uma surpresa para você." Fiquei perplexo quando li isso. Me senti nervoso, mas não era um nervosismo inocente.
era mais um sentimento perturbador e assustador. Meus dedos pairaram sobre o telefone enquanto eu tentava encontrar algo para digitar em resposta. Então ela mandou outra mensagem dizendo: saia do balanço e venha aqui. Enquanto eu li a mensagem, olhei para o pequeno edifício do banheiro, quando vi metade do rosto de uma pessoa espiando pela entrada de um dos banheiros, me observando no balanço. Só por talvez meio segundo, eu realmente vi uma boa parte do rosto dela, porque ela se moveu lentamente para fora de vista. Para ser honesto, nem mesmo consegui dizer se era um homem ou uma mulher. Eu sabia, eu estava com um pressentimento ruim sobre aquela situação. Saí do balanço silenciosamente e me afastei do parque. Quando eu estava longe o suficiente, comecei a correr de volta para o carro. A corrida de volta para o carro foi uma das experiências mais horríveis da minha vida, porque tinha um medo constante de que alguém pudesse me perseguir. Assim que travei o carro, pude parar para respirar, mas até aquele momento, nada se comparava ao medo avassalador que senti quando olhei uma última vez para o parque e vi um homem adulto emergir das árvores, correndo na direção do meu carro. Girei a chave na ignição e saí praticamente antes do carro estar completamente ligado. Quando eu estava na metade do caminho na rua e olhei para trás, não havia ninguém na rua. Quando cheguei em casa, fiquei sentado lá por 10 minutos, pensando e refletindo. Senti como se estivesse me tornando uma pessoa diferente naquele momento, como se soubesse o que é apreciar verdadeiramente a vida depois de ter a vida ameaçada. Então, apaguei minha conta do Tinder e desinstalei o aplicativo.